Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estava aqui deitada sem nada pra fazer e pensei, está um sol lá fora, está um ótimo dia para mostrar minha redação que eu fiz ano passado. E não só isso, eu vou ler ela toda e vou mostrar passo por passo de como eu faço para chegar na minha redação completa. Se inscreve no canal, queridinho, não custa nada, vai, vamos chegar a 200 inscritos. Então, vamos lá. Para montar essa redação, eu sigo alguns passo a passo para poder não me perder, para seguir direitinho um sentido coerente. Na introdução, você tem que ter a ideia de que você quer passar sua principal tese sobre aquele assunto. Só que não pode ser de uma forma exagerada. Você não pode falar demais, você tem que saber escolher suas palavras, você tem que ser muito sucinto. Eu primeiro contextualizo. Como você vai fazer isso? Reparem que eu uso uma citação de um filósofo, que é o Hegel. De acordo com Hegel, o Estado é o pai da população e necessita, portanto, cuidar de seus filhos. Ou seja, eu contextualizei, eu trouxe um fato. Você pode trazer um fato histórico, você pode falar, sei lá, em 1930 teve a crise tal, e dessa forma aconteceu tal coisa. Hoje em dia não é diferente. Aí eu vim com a segunda parte, que é o quê? Questionar a minha contextualização, questionar o que eu falei anteriormente. No entanto, nota-se um descaso do Estado com o povo, haja vista que não há igualdade de acesso a entretenimentos básicos para a população desfavorecida. Eu falei lá que, de acordo com Hegel, o Estado, ele é o pai da população e necessita cuidar dos seus filhos. Mas isso não está acontecendo, por isso. Então eu contextualizei, eu questionei a minha contextualização, trazendo argumentos de por que não está seguindo aquela forma. Quando eu trouxe a frase que Hegel disse, eu não venho com a forma automatizada, aquela coisa, de acordo com Hegel, abre aspas, o Estado é pai da população e necessita, portanto, cuidar do seu povo, fecha aspas. Então eu procuro deixar mais nas suas palavras possível, entendeu? Não deixar exatamente como o autor falou, você pega a ideia central do que o autor falou e traz para as suas palavras, não vai ficar aquele texto robotizado. Aí logo em seguida eu trago as duas problemáticas. No meu modelo de redação eu trago duas problemáticas. 4, não é 4. Eu trago duas problemáticas, que é o quê? O primeiro ponto e o segundo ponto. Desse modo, se torna premente analisar as causas dessa problemática, a qual ocorre não só pela desvalorização do cinema, como também pela negligência governamental. Então tá bem claro na minha introdução as duas problemáticas que eu estou abordando nesse texto. Minha tese central que eu apresentei no início da introdução, que não está tendo igualdade no acesso ao entretenimento básico para as populações desfavorecidas. Esse é a minha tese principal, meu problema principal. E os meus dois argumentos principais são a desvalorização do cinema e a negligência governamental. São os meus dois argumentos para sustentar. Aí, o que eu vou fazer com esses dois argumentos? Eu vou destrinchar esses dois argumentos nos dois próximos parágrafos. Então vamos partir para o primeiro argumento. Assim que inicia o primeiro argumento, você vai usar o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Você vai retomar a problemática, deixando bem claro o problema que você vai tratar nesse primeiro desenvolvimento. No meu caso, meu tópico frasal foi eu evidenciando a importância do cinema como agente transmissor de informação. Eu deixei bem claro o porquê que não pode haver a desvalorização do cinema, porque ele é importante para a cultura. E aí eu falei o seguinte: em primeiro plano, conectivo, é válido postular a importância do cinema como agente transmissor de informação, o qual tem o poder de compartilhar visões de mundo, construir pensamentos e opiniões. Nesse panorama, é pertinente destacar que a informação é um fator primordial na construção do ser individual e do ser cultural. E aí eu sustentei o meu argumento trazendo uma fala da Hannah Arendt. Evidenciando o supracitado. De acordo com Hannah Arendt, o indivíduo é composto por pluralidades. Dessa forma, o cidadão necessita do contato com entretenimentos para sua educação, como também da construção identitária de opinião. Ou seja, eu não só joguei o meu argumento por que eu acho que o cinema é importante, mas também eu trouxe peguei a visão de uma pessoa importante da área e trouxe a ideia dela para sustentar minha opinião. Eu trouxe a citação para embasar alguma coisa. Em seguida eu falo, em contraponto, ou seja, contra isso, contrariando tudo isso que eu falei de que o cinema é importante, que a Hannah Arendt também acha que é importante, no caso a cultura. A falta do fomento do cinema na sociedade, principalmente no que diz respeito às minorias econômicas, evidencia um grande descaso, levando a crer que o universo cinematográfico pode não ser relevante para o governo. Ou seja, eu trouxe por que é importante, fala de uma pessoa falando realmente é importante a cultura, e trouxe que infelizmente o governo não está levando a sério essa questão. E aí eu exponho as consequências da minha problemática. No segundo desenvolvimento,
eu vou começar também com um conectivo e com um tópico frasal. E aí eu falo: Outro sim, a negligência governamental para com a disponibilização de cinema para todos é inquestionável. Ou seja, eu deixei claro ali, já trouxe logo o problema. Nesse contexto, de acordo com os pensamentos do filósofo iluminista Rousseau, a desigualdade não é natural do homem, sendo, portanto, uma construção da sociedade. Em seguida eu vou falar o quê? Partindo desta ideia, ou seja, que ideia? A ideia do Rousseau. Então, partindo dessa ideia, mesmo com a criação do programa Cinema para Todos, disponibiliza ingressos para as escolas, ainda assim não está sendo suficiente para suprir o desnível da população sem acesso a tal entretenimento, pelo fato de que só uma pequena população frequenta cinemas, ficando claro a desigualdade causada pela sociedade abordada por Rousseau. Tá vendo como eu fechei direitinho a ideia? Eu trouxe o problema, eu embasei o problema com a fala de uma pessoa importante e eu trouxe a consequência desse problema. Vocês estavam vendo que eu citei Rousseau no início e fechei falando do Rousseau. Isso deixa o texto conversando, que vai de encontro com a competência 3, entendeu? Porque deixa o texto conversando, não deixa uma coisa assim desconexa. Entendeu? E aí, a mais esperada e temida proposta de intervenção. A proposta de intervenção eu levei 200. Como eu acho que vocês já devem saber, você tem que responder as principais perguntas. O quem vai ser o agente, o que vai ser a ação, o como vai ser através de quê, a finalidade vai ser pra quê, o que vai gerar se eu fizer isso. No meu caso, eu falei o quê? Em suma, um conectivo. A dificuldade da democratização do acesso de cinema para toda a população apresenta um problema urgente e precisa ser combatido. Cabe dessa forma que o Superministério da Cidadania, quem, o agente, e aí, o que eu fiz? Eu detalhei o agente, ó. Que o Superministério da Cidadania é responsável pela criação de programas sociais, entendeu? Ou seja, eu detalhei, eu dei. Quanto mais você detalhar, quanto mais você falar sobre o agente, a ação e tudo mais, quanto mais você detalhar, mais rico vai ser a sua proposta de intervenção. cabe dessa forma que o Superministério da Cidadania é responsável pela criação de programas sociais em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela construção de infraestrutura. O que eles têm que fazer? Construir locais. Para quê? Para disponibilizar filmes em regiões precárias, para pessoas que não possuem condições financeiras para frequentar shoppings. Democratizando. Para qual finalidade? Democratizando dessa maneira não só o acesso a filmes, como também a informação e a cultura. O que acontece? Na proposta de intervenção, uma proposta deve ser completa. Fiquem atentos a isso. Uma proposta, ela deve ter tudo. Ela deve ter o quem, o como, o pra quê, o porquê. Deve ter tudo. Todas as informações, o mais detalhado possível. A segunda proposta de intervenção, ela já não precisa ser completa. Ela já não precisa ter todas as informações. Ela pode ser mais objetiva, ela pode ser mais sucinta. Fomentando a importância da cultura do cinema nas escolas. Fazendo isso por meio de festivais nas instituições escolares em dias pré-determinados. Contribuindo assim para a construção das identidades culturais dos cidadãos. Logo, a finalização da finalização. Logo, com tais medidas, atenuar-se-á a desigualdade em médio e longo prazo, levando ao entretenimento e cultura para todo o cidadão. A parte que você tem que falar mais, detalhar mais, é na intervenção. Agora, por exemplo, na introdução, seja sucinto. Trouxe a contextualização, trouxe sua tese questionando a sua contextualização, trouxe os seus dois argumentos, acabou. E outra coisa, conectivos. Conectivos não só no início de cada parágrafo, mas também dentro dos parágrafos, para ligar uma ideia com a outra. Bom, eu posso trazer para vocês mais vídeos falando sobre redação, falando que é tópico frasal, falando sobre conectivos, falando sobre como fazer uma boa introdução e fazer outro vídeo falando como fazer um desenvolvimento, etc. Eu espero que vocês tenham gostado. A redação vai ficar aqui no link, eu vou deixar o link aqui da minha redação para vocês lerem. E até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!